pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre a Grécia. A Grécia, esse país surpreendente que hoje nós temos belas imagens de Atenas, da Grécia em si, né? Porque hoje todo mundo quer ir para a Grécia, todo mundo tem um sonho de se casar na Grécia e tudo. E ela é ainda mais fantástica se você for pesquisar a história dela. Hoje a gente vai falar sobre a formação da Grécia e a gente vai falar também sobre os períodos históricos no qual essa Grécia foi dividida. E como eu falei para vocês na aula passada, hoje não se conhece mais, a gente pode dizer que aquele povo que existe nessa região não é o mesmo lá dos gregos antigos. Aqueles gregos, eles eram chamados de helenos, eram os helênicos. E eles se denominavam assim porque eles se consideravam filhos do deus Helen. E sobre o território, como que esse território da Grécia era dividido? Se você for reparar um mapa que vai apontar ali essa Grécia antiga para vocês, você vai ver que ali era uma verdadeira bagunça, se a gente pode dizer assim. Porque não tinha uma coisa tão definida como as demais terras naquele tempo. Eu não vou nem dizer assim, porque as terras na época elas eram muito conquistadas, né? Só que nessa região da Grécia, você vai perceber que tem pedaços de continente, tem pedaços de outro continente, tem uma diversidade de ilhas, e tudo isso, um mar também, tudo isso vai formar a Hélade, que é assim como era chamado, né? A Hélade, que é a Grécia que nós temos hoje. E ela era constituída por Grécia continental, que ficava ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, que ficava nas ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico. Tem também a Grécia peninsular, que é na Península do que é na Península do Peloponeso. Vai ter também a Magna Grécia, que fica na Península Itálica. Lembrando que a península é esse pedaço de terra que ele é ligado com o continente e o resto dele todo é cercado por mar e oceano, vamos dizer assim, por mar. Então assim a gente pode definir o que é uma península, como vai acontecer também, como se fosse um fenômeno, né? Como acontece também no caso da Península Ibérica, que é ali a junção de Portugal, que hoje não é mais conhecida assim, mas hoje a gente usa esse termo geograficamente para falar. Tem Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, porque eles são ligados com terra, mas o restante deles tem saídas para o mar, ligados com o continente, na verdade. E tem a Magna Grécia, que é a Península Itálica, e as colônias asiáticas, porque além de ela ter todos esses trechos de terra, ela também tinha algumas colônias, porque a moda sempre foi colonizar. Então, o homem sempre quis dominar, sempre quis invadir terras alheias, e os gregos também não foram diferentes, afinal eles construíram um império também. E eles também tinham as suas colônias. E as colônias deles ficavam ali na regiãozinha da Ásia Menor, ali pegando aquele espaço da Turquia, enfim. E como era essa geografia da Grécia? A geografia da Grécia também era confusa. Se você já vê o mapa confuso, você olhando geograficamente alguns pontos, se você for separar alguns pontos colocar no Google, por exemplo, Grécia, você vai ver diversas fotos onde você vai ver montanhas, mar, montanhas praticamente em cima do mar, cidades construídas no alto e você vê o mar lá embaixo. Então a Grécia é uma região montanhosa. E isso foi um dos fatores que dificultou para os gregos com que eles viessem se comunicar com outros povos. Porque hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem os meios de transporte e tudo. Mas naquele tempo não, você tem que entender que as coisas eram difíceis. Então naquele tempo as viagens eram bastante complicadas em trechos de terra
plana. Imagine trechos de terra onde você vai ter muita montanha. E assim era a Grécia. Além de tudo, o solo grego ele não era tão fértil como nas demais terras, além de ser rochoso. Então você sabe que para plantar em terra rochosa é muito complicado. E aí qual era a oportunidade que eles tinham, vamos dizer assim? Era o mar. Então, como você vê no mapa, eles tinham várias saídas para o mar, porque o mar para a Grécia ele era completamente picotado. Então era todo recortado, você tinha saída numa parte, você tinha saída em outra. E isso favorecia com que eles pudessem desenvolver a navegação. Então, a partir disso, eles meio que se encontraram no mundo com a navegação, para que eles pudessem fazer negócios. Então, dificilmente o grego negociava em terra, mas ele negociava em mar. Como quer dizer o quê? Quer dizer que eles saíam pelos mares e não em terra, não atravessando suas montanhas. E quanto aos períodos históricos, a Grécia ela vai ser dividida, segundo os historiadores, em 5 períodos. E aí nós temos o Creto-Micênico, que vai de 2000 a 1000 anos antes de Cristo, o Pré-Homérico, que vai de 1000 a 800 antes de Cristo, o período Homérico, que vai de 800 a 500 anos antes de Cristo, o período Clássico, de 500 a 323 a.C., e o período helenístico, que é de 323 a 200 anos antes de Cristo. A Grécia, sim, formou um grande império antes do período de Cristo, né? Até porque no período de Cristo, vai ter outro império que a gente vai estudar mais na frente, que era o império que estava dominando na época, que eram os romanos. E os romanos, eles têm uma peculiaridade muito grande, que eles eram muito parecidos, até porque eles dominaram também, chegaram a dominar a Grécia. Então você vai ver muitas semelhanças. Quando a gente for estudar Roma, vocês vão pegar algumas semelhanças dessa Grécia. Então gravem bastante isso. E aí o que aconteceu? O período creto-micênico foi a época onde eles usavam os metais vindos do Oriente, ali bem mais antigo, né? E foi a adaptação do alfabeto fenício. Eles tiveram o conhecimento e eles se baseavam nas suas letras pelo alfabeto fenício. O período pré-homérico vai acontecer a formação das polis. E o que eram as polis? Polis é uma cidade-estado. Então, a Grécia, como eu falei, não era um país como é o Brasil, né? Ele era uma região composta de diversas cidades-estados. Essas cidades vão se rivalizar em algum período. É muito normal para eles fazerem isso. E também teve a expansão deles. Os gregos, nesse período, eles se expandiram tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. A gente pode destacar 2 polis muito importantes, que é Esparta e Atenas. Elas são muito diferentes entre si, porque uma vai se destacar muito pela filosofia e a outra vai se destacar muito pelo exército, pelas guerras. Mas são cidades importantíssimas para o período grego, principalmente nesse período pré-homérico, que é quando elas se formam, vamos dizer assim. O período homérico é quando vem a acontecer algo que é muito importante para nós nos dias de hoje, que é o início e surgimento da democracia. E a democracia vem a ser o quê? O povo, ele tem autoridade, o povo ele é soberano. Então, a Grécia, ela se caracteriza por isso, por dar abertura ao povo, por tirar aquela imagem da figura de um rei,
sai a figura do rei, que era muito presente lá no Egito, através do faraó. Lá na Mesopotâmia também você vai ver que vários reis, com os povos que habitavam ali, tinham autoridade. E aqui na Grécia vai acontecer em Atenas, principalmente, ou em Atenas unicamente, de início, né? A democracia vem a surgir, e isso é um fator muito importante, é uma mudança drástica assim na sociedade. É também nesse período que eles vão começar a fazer a cunhagem de moedas. O período clássico vem a ser quando Atenas ela lidera a Confederação dos Delos. E nesse período é um período que a gente vai falar dessa confederação mais na frente. É nesse período importante da Grécia clássica que surge a filosofia. E aí nós vamos ter Sócrates, Platão, Aristóteles, que são figuras assim importantíssimas para a filosofia, para o estudo filosófico nos dias atuais. E eles desenvolveram bastante esse pensamento na época, por isso que é chamado de período clássico. O período helenístico ocorre quando vem o domínio da Macedônia sobre a Grécia Antiga. E esse é o último período dos 5 sobre a Grécia. E aí eu tenho certeza, gente, que vocês com certeza já ouviram falar, ou se não ouviram falar, os pais de vocês já ouviram falar, daquele termo que eu não posso agradar gregos e troianos. Com certeza já ouviram, né? Por que desse dizer dos gregos e troianos? Porque existiu no período de 1300 a 1200 anos antes de Cristo, aconteceu uma guerra, né, nas cidades gregas, e uma guerra que é muito importante, conhecida até os dias de hoje. E aí, pessoal, acontece que a guerra era formada pelos aqueus, que eram os considerados gregos, e os troianos, que também fazia parte ali. Mas a Troia ficava na região da Turquia, então era de difícil acesso. E no caso de Troia, a guerra já durava um bom tempo, e aí Odisseu, que era grego, teve a brilhante ideia de entregar um presentinho assim, né, para os troianos. Agora vocês não imaginam como era o presente. Eles entregaram um cavalo enorme, mas tipo enorme mesmo, grande, um cavalo de madeira. E os troianos viram aquilo, olha, aceitaram, né? Tipo, era um presente, tudo. Quem que vai rejeitar um presente, ainda mais um cavalo lindo de madeira? Acreditem, se venderam por um cavalo. Mas era um cavalo muito grande, realmente era uma obra. A gente não tem imagem assim, mas segundo a história diz que era bastante bonito. E só que quando o cavalo entra em Troia, acontece uma coisinha. Durante a noite, dentro desse cavalo começam a sair vários homens, praticamente um exército ali dentro daquele cavalo. Você imagina como tamanho era esse cavalo, né? Então saem vários homens ali, e esses homens invadem a cidade, que já estavam nela, né? Mas aí eles começam a guerrear, porque os troianos, eles não estavam preparados para aquele momento. E dentro daquele cavalo cheio de homens que invadiram a cidade, eles conseguiram vencer a guerra, e assim eles mataram os guerreiros de Troia. E não apenas isso, como também levaram as mulheres e as crianças como prisioneiros, porque assim as cidades na época elas viviam para isso, né? De formar prisioneiros de guerra, que eram os seus escravos. E por isso que até hoje se usa o termo presente de grego. Então toda vez que você quer falar de algo ruim, de um presente ruim, você usa o termo um presente de grego. Por quê? Por causa disso. Porque foram os gregos que deram um presente, que na verdade esse presente era uma armadilha para os troianos. Essa historinha de hoje tem muita história, tem muito para falar sobre a Grécia.
e na próxima aula a gente vai continuar, tá bom? Um beijo para vocês e até next class. Até a próxima aula, hein, gente?